Não sei vocês, mas às vezes eu fico exausto com o tanto de vídeos que o YouTube me recomenda sobre estratégias de aprendizagem. Os títulos são quase sempre tão sensacionalistas que depois de ler um ou dois títulos eu já fico cansado disso. Eu até assisti alguns vídeos há um bom tempo atrás e não posso dizer que foram muito úteis. Mesmo assim, eu ficava com a dúvida se o problema era eu ou se em algum lugar existia um vídeo que apresentasse uma técnica boa de verdade. Há alguns meses atrás, acabei encontrando esse artigo da Ferreira e da Gaidesca com o título Análise de Estratégias de Estudo Divulgadas no YouTube. Nesse vídeo, eu vou repercutir esse artigo que eu imagino que mais gente além de mim pode estar interessado em conhecer. Já digo que o artigo não traz avaliações sobre todas as estratégias de aprendizado que as autoras verificaram, e a conclusão é menos um levantamento de estratégias que funcionam e não funcionam, e mais uma reflexão sobre o nosso sistema de ensino e cultura de estudo, eu diria. Muitos detalhes do artigo vão ficar de fora, porque o objetivo aqui é mais divulgar o trabalho do que relatar. E o link para acessar esse trabalho vai estar na descrição do vídeo. Antes de começar, vale mencionar que o artigo apresenta as seguintes questões de estudo: como e o que os estudantes de ensino superior fazem para estudar e aprender. E o objeto de estudo foi um conjunto de vídeos selecionado do YouTube. Bom, então, passando pelo referencial teórico, brevemente, como as autoras estão discutindo sobre como pessoas aprendem, o referencial teórico falou um pouco sobre a existência de diversas teorias de aprendizagem, cada uma com sua particularidade, e acabam descrevendo um pouco mais das teorias do Gagné e do Ausubel, para definir de fato as teorias que estão servindo de base para o trabalho. Eu não sou muito fã de usar mais que uma teoria de aprendizagem para embasar um trabalho. Sei lá, parece que você está tentando garantir que vai ter explicação, mas corre o risco de adotar teorias que podem até se opor em alguns pontos. Não estou dizendo que isso é o caso. Eu conheço pouco da teoria do Gagné. Na verdade, talvez eu até esteja pronunciando o nome errado. Só é bacana ter cuidado. No início do referencial, as autoras comentam algo interessante, que é tão importante um aluno ter estratégias para aprender, quanto um professor ter estratégias para ensinar. Enfim, a pesquisa da Ferreira e da Gaidesca pode ser descrita nos seguintes passos: a seleção de um conjunto de vídeos do YouTube a serem analisados que seguissem os seguintes critérios: estar relacionado com a expressão como eu estudo. Esse foi o termo de busca utilizado no YouTube. A narração em português, ter sido publicado em 2016 e ter um relativo bom número de visualizações. E com isso foram selecionados 50 vídeos. O próximo passo foi classificar os tópicos ou estratégias de estudo que mais apareciam nos vídeos selecionados. Depois foi relacionar esses tópicos com práticas que estejam apoiadas nas teorias de aprendizagem explicadas mais cedo no artigo. E por fim, uma descrição das estratégias de aprendizagem mais ou menos frequentes ao longo dos 50 vídeos. Como resultado, as autoras classificaram as estratégias de ensino em 6 categorias, com os títulos: estudos individuais, organização para estudos, interação, comportamento durante as aulas, bem-estar físico e mental, preparação para avaliações,
Eu acho que era isso. Aparentemente, entre os 50 vídeos, alguns apresentavam mais que uma estratégia de estudo, porque se somar as estratégias que foram categorizadas, dá bem mais que 50. E agora vamos passar por cada uma dessas categorias, assim como aparece no artigo. A categoria Estudo Individual. Aqui foram enquadradas 57 estratégias. Dessas, 34% recomendavam fazer resumos, 20% usar marca-texto, 16% escrever enquanto estuda, 16% estudar todo dia, e os 14% restantes aparentemente são estratégias menos frequentes, que as autoras acabam listando depois. Mas no mesmo parágrafo em que elas colocam essas porcentagens, também colocam separadas as estratégias ler e tentar compreender, e levantar questionamentos sobre o texto e tentar responder. Sobre fazer resumos. Se você vai simplesmente copiar o conteúdo da fonte, então está perdendo tempo. Essa é basicamente a conclusão. Porque, em termos de aprendizado, isso ajuda muito pouco, simplesmente copiar. O melhor seria você buscar a sua própria forma de organizar os conceitos que estiver estudando. Sobre ler e tentar compreender, e levantar questionamentos sobre o texto e tentar responder, as autoras também indicam como uma boa estratégia. E aproveitam para lembrar que simplesmente reler por si só não ajuda muito. Da categoria Organização para os Estudos. Aqui 26 estratégias foram classificadas, das quais 22% consistiam em ter um cronograma de estudo, 20% em utilizar uma agenda digital ou física para se organizar, e 8% em buscar ser organizado. O que me pareceu um pouco vago. Os 50% restantes foram de estratégias menos citadas, como fazer pequenos intervalos entre os períodos de estudo, dedicar mais tempo de estudo aos conteúdos que possuem mais dificuldade para aprender, e intercalar conteúdos mais difíceis com conteúdos mais fáceis, e alguns relacionados com a organização do ambiente de estudo, como procurar estudar em ambientes com pouca poluição visual. O primeiro comentário das autoras nessa categoria é justamente sobre a poluição visual. Elas trazem uma citação para dizer que passar muito tempo com poluição visual causa não só desconforto e estresse, mas até transtorno de saúde mental, aparentemente. O próximo comentário também traz uma citação e fala sobre os intervalos de estudo. De acordo com o texto, abre aspas, intervalos prolongados de descanso seguidos de sessões curtas de estudo são eficientes para a aprendizagem. Fecha aspas. Provavelmente eu vou ler o artigo citado depois para saber melhor do que se trata. Mas além disso, elas dizem que revezar conteúdos pode ser bom. Então, intercalar conteúdos difíceis com mais fáceis pode ser uma ideia interessante. Mas eu ficaria em alerta sobre como a diferença de dificuldade pode impactar no estudo. Pode ser diferente intercalar conteúdos diferentes, mas em geral de mesma dificuldade. A última recomendação desse comentário ficaria exatamente focar nos conteúdos que você tem mais dificuldade. O próximo comentário foi sobre o ser organizado. Obviamente isso é bom, porque com um bom controle do seu tempo e recursos, você economiza tempo lá na frente, além de não perder o foco se preocupando com esses pontos. E fora das estratégias de estudo, essa seção tem um comentário sobre procrastinação. Se alguém se interessar por esse assunto, eu estou colocando na descrição o link do artigo citado nesse comentário. Da categoria Interação. Nessa categoria, as autoras não colocaram porcentagens das estratégias mais frequentes. Bom, aqui vale lembrar que interação está englobando tanto interação entre estudantes como
de estudantes com o professor e ainda do estudante com tecnologias digitais. Sobre o uso dessas tecnologias, as autoras respondem que, de fato, elas podem ajudar nos estudos, mas tem que tomar cuidado na forma como você direciona e controla o uso desses recursos, porque senão eles acabam mais prejudicando o estudo. E qualquer um que já pegou o celular só para ver alguma coisa na internet e acabou perdendo meia hora de estudo sabe bem disso. Sobre interações sociais, são trazidas algumas citações, especialmente do Vygotsky, para dizer que sim, elas são muito importantes para a aprendizagem. A estratégia de estudar explicando o conteúdo para outra pessoa e até para si mesmo foi considerado como de eficácia moderada, o que na verdade não parece ruim. O próprio texto dá a ideia que o estudante tenha como prática mínima de estudo fazer explicações do conteúdo para si mesmo. E sobre estudos em grupo, tem uma citação para dizer que, sim, é bom, mas para funcionar mesmo, as pessoas deveriam estudar o conteúdo individualmente antes de estudar em grupo. Na categoria comportamento dos estudantes durante as aulas, as autoras até citam algumas estratégias mencionadas, como gravar as aulas para escutar depois, tirar foto dos slides da aula e até imprimir os slides do professor. Mas acabam não analisando nenhuma dessas estratégias. Por outro lado, elas falam que, abre aspas, prestar atenção ao que está sendo explicado pelo professor é a alavanca para aprofundar-se posteriormente, fecha aspas. E que, embora a aula não seja o único momento de aprendizagem disponível, a participação durante elas e a autoria na construção de materiais a partir das atividades e explicações do professor podem ser decisivos na aprendizagem. Em resumo, participe da aula e das dinâmicas propostas pelo professor. Faça perguntas e, no momento de fazer um trabalho em sala de aula, se esforce. Aproveite a ajuda do professor e não faça as coisas meia boca. Parece... pode dar um déjà vu, eu acho que muitos estudantes já escutaram isso antes. Mas, de fato, gente, é importante. E bom, eu tenho certeza que muitos professores já se depararam com alunos difíceis de engajar, que simplesmente não entram na dinâmica da aula, o que é muito chato, porque esses alunos acabam prejudicando a si mesmos. Por outro lado, devemos lembrar que muitos docentes sequer dão oportunidade para os alunos participarem. Vamos combinar que uma aula que se resume em passar conteúdo no quadro para os alunos copiarem, coroada com a simples leitura por parte do professor do que está no quadro, não é uma aula na qual o aluno se vê muito convidado a participar. Aí o professor diz alguma pergunta e depois de 3 segundos de silêncio constrangedor, o professor assume que está tudo entendido e segue adiante. Enfim, considerando a realidade brasileira, acho que esse tipo de aula ainda será comum por um bom tempo. Mas terminando essa categoria, as autoras trazem citações para dizer que fazer anotações é uma boa ideia. Quando eu verifiquei a citação, não me pareceu que estava falando do contexto específico da sala de aula. Na verdade, o texto até continua falando que anotações durante a leitura de um texto é uma boa estratégia. De novo, isso não parece falar especificamente da sala de aula, mas de qualquer forma é uma dica. Na categoria bem-estar físico e mental, as autoras dão exemplos de estratégias encontradas como tomar água durante o período de estudo. Elas dão mais exemplos, mas não chegam a analisar nenhum específico. O único comentário delas é que, de fato, manter-se saudável, em geral, é importante. Porque uma pessoa dificilmente aprende se não estiver bem disposta. E uma pessoa cansada, doente ou com alguma outra condição adversa certamente tem sua disposição para aprender reduzida.
sobre a preparação para avaliações. Algumas estratégias citadas são estudar para as provas com antecedência e resolver provas anteriores. Um comentário muito pertinente das autoras já no início é que elas identificaram que a maioria dos youtubers assistidos tinham como objetivo obter sucesso nas avaliações, mais do que aprender de fato um conteúdo. E aí fica a pergunta, né, se essas estratégias seriam para aprender ou estratégias para passar em provas. No final das contas, os próximos comentários dessa sessão reiteram o que já foi dito antes. Até porque, se por um lado, ir bem na prova não necessariamente significa que você aprendeu, se você aprendeu mesmo um conteúdo, você certamente vai bem na prova. Então, estratégias mencionadas antes, como estudar aos poucos, com intervalos, mas revisar constantemente, continuam muito úteis. No final, tem algumas citações para dizer que autonomia e atitude são princípios fundamentais para uma aprendizagem efetiva, o que envolve o estudante assumir tarefas em vez de receber tudo pronto, construir o novo a partir dos estudos, levantar hipóteses, questionamentos e, se possível, ensinar alguém ou socializar o aprendido. A conclusão do artigo traz os seguintes comentários. De forma geral, as estratégias de estudo identificadas nos 50 vídeos são baseadas em conhecimentos superficiais, de experiência própria, sobre o ato de estudar desses youtubers. E basicamente reproduzindo estratégias já difundidas no contexto em que eles estão inseridos. Mas o pior é que esses youtubers parecem apresentar essas estratégias como coisas mais sólidas do que são, e que poderiam servir para qualquer pessoa em qualquer contexto. As autoras ressaltam o papel que as instituições de ensino deveriam ter em ajudar os estudantes a conhecerem a si mesmos e a encontrar estratégias de aprendizado que lhes sirvam melhor, com a ressalva de que uma mesma pessoa que quiser estudar diferentes conteúdos ou tiver diferentes objetivos para cada estudo, pode precisar de diferentes estratégias de estudo. E também tem um comentário para que os professores façam avaliações que exijam aprendizado real e não respostas que possam ser decoradas. E ok, mas antes de fazer isso, parece uma boa ideia ensinar os alunos a estudar. Se não, já viu, né? Então tá, galera, esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava. Ressalto para que os interessados leiam o artigo na íntegra. E é isso aí então. Até mais.